Pai, muito obrigado, Senhor, pela visita desses irmãos tão queridos e tão amados, desses filhos, Senhor, tão desejados por Ti. Que eles sejam resplandecendo a Tua face, Senhor, que a Tua presença seja manifesta na vida deles. E o Senhor, faça agir poderosamente a Tua presença em todas as necessidades diárias dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, hoje, o Senhor, essa semana, me incomodou para falarmos um pouquinho sobre alguém que, na antiguidade, foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento e trazemos uma lição bem específica, prática para o nosso dia a dia. E nós vamos falar hoje sobre Elias. Acho que todos já devem ter ouvido falar, pelo menos o nome Elias, alguma vez na vida. De alguém que é um conhecido, um amigo, um parente, que se chama Elias. Elias é um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Para vocês terem ideia da grandeza de Elias como um homem de Deus, homem de princípios e valores inegociáveis, até hoje, Vitor, os judeus mais conservadores, ortodoxos, tradicionais, eles mantêm uma cadeira vazia durante as suas refeições para Elias. Quando Jesus indagou aos seus discípulos quem as pessoas diziam quem ele era, disseram várias coisas. E uma delas é que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Então, primeiro veio o nome de quem? Elias, ou qualquer um dos profetas. Para nós entendermos a grandeza desse homem. E nós, diante da nossa pequenez, diante do Senhor, da nossa fragilidade, às vezes nos sentimos tanto quanto ou até mais acuados, pequenos, frágeis, como Elias se sentiu naquela oportunidade. Elias, ele não era um homem de negociar princípios, não era um homem de negociar valores, ele seguia à risca tudo aquilo que o Senhor mandava que ele fizesse. Ele foi profeta na época de Acabe, um rei de Israel. Na época, o reino estava dividido, Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. E Acabe era um rei que não se portava de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, ele fazia coisas que não agradavam ao Senhor. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Todos já devem ter ouvido falar, né? E o que aconteceu então? Chegou um momento da vida de Elias que ele tinha, já tinha descido fogo do céu, queimou o altar, veio água, ele matou os profetas de Baal, mais de quase milhares de profetas, mais de 400 e poucos profetas, 500 e poucos profetas de Baal. E aí Jezabel, que era uma matadora de profetas do Senhor, ela falou assim para ele: Filipe, eu vou te matar. Você não vai mais existir. E aí, diante daquela ameaça, o que aconteceu? Elias sentiu medo. Elias sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Porque quando ele olhou para as circunstâncias, ele viu que quem estava dizendo que ele ia morrer era uma pessoa que já tinha matado muitos profetas do Senhor. Então, o que ele associou? Na pequenez dele, embora fosse um grande homem espiritual, um grande servo do Senhor, com princípios e valores absolutos. Ele entendeu que aquela fala poderia, de fato, alcançá-lo. Então, ele sentiu medo. E aí, a partir dali, ele começou a pedir a morte dele. Meus amigos, isso é muito sério e eu convido vocês a lerem comigo para depois nós entrarmos em alguns pontos aí. Filho, eu não sei se você consegue compartilhar com a gente, aí na Bíblia 1, 1 Reis 19. 1 Reis 19. Quem tiver com a Bíblia na mão aí, ou online também, ou no papel. E semana que vem, olhem bem para esse chão aí. Estão vendo esse chão? Olha bem para o chão aí, gente. Olha para o chão lá, olha aí. Tá vendo? Vermelhão? Semana que vem, em nome de Jesus, não vai estar mais assim. Né? Já compramos aí a tinta epóxi para passar por cima, ficar tudo cinza, né? É uma coisa que a gente vai dar mais um passo essa semana. Deus tem abençoado, tem liberado aí
recursos através das ofertas e dízimos de vocês. Essa semana já comprei a tinta, vocês saírem ali à direita, já está a tinta lá 15 litros, né? E essa semana a gente vai pintar, o chão já vai ficar diferente. Glória a Deus. E aí depois vai ficar faltando só a reforma da casa de banho aqui de baixo. E glória a Deus, até o final do ano, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Né? Para não ter que ficar subindo na casa de banho, já tem aqui dentro, né? Numa casa de banho. Aí depois são só detalhezinhos, aí é o principal, o grosso já vai ter terminado até o Natal, se Deus quiser. Todos acharam? 1 Reis 19? Amém, meu irmão? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Melhor do que ser abençoado é abençoar, Vitor. É muito bom abençoar. Eu não sei vocês, mas quando eu abençoo alguém, quando a Carol estava falando de ter mais no reino, é exatamente a gente ter possibilidade de dispensar mais na vida das pessoas. Por que é o reino de Deus? Né? Nós que somos filhos fazemos parte do reino de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Então nós todos fazemos parte desse reino. Então quando nós falamos de estar abençoando no reino, colocando no reino, nós estamos falando de colocar nas nossas vidas também. E é importante que nós entendamos que, como família, né? E aí, Felipe, perdão, Vânia, não é minha prima, agora não vou esquecer mais, Vânia. Felipe, Vânia, nós temos aqui a nossa humilde casa, né? Vocês estão vendo, não é aquela igreja, uau! Mas é uma igreja que vai ter muito amor sempre, uma unidade familiar muito grande, entendeu? A hora que precisar, o tempo que for, não tem tempo, né? Tem que tomar café meia-noite, tem que fazer isso 2 horas, a gente está aí à disposição, né? Eu acho que todos aqui, né, que já estão conosco, já entendem esse sentido da coisa, e é isso que a gente fala de abençoar, de estar juntos, né? Não é só uma questão de dinheiro. O dinheiro ajuda muito, é óbvio, não tenha dúvida. Mas não é só uma questão, é uma questão de um abraço, né? É uma questão, quer tomar um café? Quer isso? Quer aquilo? Quer estar junto? Está precisando de quê? Vamos lá. Às vezes hoje você consegue me ajudar, Paula, e amanhã se eu consigo ajudar o Felipe consegue ajudar o Vitor, e assim vai. A vida é isso, entendeu? Se a gente não entender esse sentido de unidade, o meu dedo do pé só funciona porque o meu cérebro manda um comando para lá. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então nós temos que funcionar de uma forma o quê? Perfeita. Então não pode ter carência, falência em nenhuma parte do nosso corpo, do nosso organismo. Por isso que nós precisamos nos ajudar o quê? Mutuamente, reciprocamente, nas necessidades de cada um. Amém? E às vezes se a gente não conseguir ajudar, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para aquilo. A gente tem que buscar alguém que consiga ajudar. Alguém que, de alguma forma, se aquele alguém também não conseguir, eu vou fazer o seguinte, vamos todos ajudar, ó, tem um irmão que está passando por isso, tem uma irmã que está passando por aquilo, vamos ajudar? Vamos, a gente se une para ajudar. Esse é o propósito da igreja, é vivermos em amor, dar próximo àquilo que nós gostaríamos de receber. Amar ao próximo como nós mesmos nos amamos. Amém? E aí, fechando esse parênteses, né? Vamos lá então a 19, consegue enxergar aqui? Todos? Elias foge para o Monte Sinai. O rei Acabe, eu vou ler por aqui que eu acho que fica melhor, para todos acompanharem. Todos conseguem enxergar bem aí? Chival, consegue? Ok? Então, o rei Acabe contou a Jezabel, sua mulher, tudo o que Elias tinha feito e como tinha dado a morte de todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem severamente se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito a ti o mesmo que tu fizeste aos profetas. Então, Acabe contou para Jezabel que o Elias matou milhares de profetas e aí ela promete a morte de Elias. Elias viu o perigo que corria e, para salvar a vida, foi até a cidade de Beersheba, em Judá, onde deixou o seu criado. Então, a partir de então, ele começou a caminhar sozinho. Seguiu pelo deserto durante um dia inteiro, até que finalmente se sentou debaixo de uma árvore e ali sentiu vontade de morrer. Dirigiu-se a Deus em oração e disse: Basta, Senhor, tira-me a vida, pois não vale mais do que os meus antepassados. Então, acho que aqui é o ato extremo do ser humano, né?
Quando o ser humano vira para Deus e fala assim, Senhor, tira minha vida que eu já não estou valendo mais absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. E quantas vezes isso não vem nas nossas mentes diariamente? Que nós não servimos mais para nada, que nós não somos mais úteis, que a gente não consegue, que nós não podemos mais prosseguir e que o melhor favor que Deus poderia fazer para nós é tirar o nosso sopro de vida. E aí Elias então diz, eu não sou mais valioso que os meus antepassados, tira a minha vida. Deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Elias reparou que junto da sua cabeça havia um pão cozido na pedra, que estava quente, e um cantil com água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tocou-lhe outra vez e disse, levanta-te e come, porque tens um caminho demasiado longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. A comida deu-lhe forças para caminhar 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Isso lembra alguma coisa a vocês? 40 dias e 40 noites? Lembra, Rosana? O que lembra? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista, não é isso? O céu se abriu, o Senhor falou, este é o meu filho, em quem tenho muito prazer. E ele foi levado pelo Espírito para o deserto para passar 40 noites e 40 dias sendo tentado por Satanás. Amém? Amém? Então tá bom, vocês vão entender mais à frente. E aí, então, ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse, que fazes aqui, Elias? A voz do Senhor chegou ao Elias e perguntou, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho lutado com zelo, ardentemente pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porém, o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo. Derrubou os teus altares e matou a espada todos os teus profetas. Só fiquei eu, mas também me querem matar. O Senhor disse então a Elias, sai daí e se põe de pé diante de mim no cimo do monte. De fato, o Senhor estava a passar. Um vento forte e violento fendeu os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um temor de terra, mas o Senhor não estava no temor de terra. Depois do tremor da terra, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Elias, ouvindo a leve brisa, atenção, meus amigos, meu Deus. As partes anteriores só falam o quê? De barulho, 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 barulho. E aí, de repente, vem uma leve brisa. Meu Deus. Elias, ouvindo isto, cobriu o rosto com capa, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Quando ouviu uma voz a dizer-lhe, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho lutado, ele repete, com zelo ardente pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porém, o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo, derrubou os teus altares e matou a espada todos os teus profetas. Só fiquei eu, mas também querem me matar. Vamos lá, filho. E aí, o Senhor disse então a Elias, volte outra vez para trás e dirige-te ao deserto de Damasco. Chegando lá, deves consagrar Masnuel como rei da Síria. Depois deves consagrar Gel, neto de Minesh, como rei de Israel. A Eliseu, filho de Shafá, da povoação de Abel-Meolá, consagrarás como profeta em teu lugar. Está chegando o fim da missão de Elias. Aqueles que escaparem de ser mortos por Hazael
serão mortos por gel. Aqueles que escaparem de ser mortos por gel serão mortos por Eliseu. Deixarei com vida em Israel 7.000 pessoas que não se tenham ajoelhado diante de Baal, nem beijado as suas imagens. Glória a Deus pela palavra dele. Meus amigos, é uma palavra extensa que vale a pena, durante a semana, vocês revisitarem algumas vezes para tirarem algumas lições importantes para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós temos aqui: até os fortes se escondem e muitas vezes se sentem fracos diante das circunstâncias da vida, diante das circunstâncias do mundo. Até os fortes, às vezes, querem entrar dentro de uma caverna. Então, nós, no nosso dia a dia, nós encontramos várias cavernas e lá adentramos, fugindo de tudo aquilo que, sob os nossos olhos naturais, ordinários, é uma ameaça. É aquilo que pode nos tirar realmente uma vida plena, uma vida abundante na presença do Senhor. Elias, nesse tempo aqui, volto a dizer, ele era um homem de extrema fé, de extrema redenção ao Senhor, com muitas habilidades e competências para cumprir aquilo que o Senhor ordenava que ele cumprisse. Bom dia, aliás, irmão, tudo bem? Ele chegou ao ponto, porém, que ele falou: eu sou fiel, eu faço tudo que o Senhor manda eu fazer, eu cumpro tudo bonitinho, de forma meticulosa, e agora vem uma indivíduo e fala: você vai morrer. Não vai amanhecer sem que você morra. E ele se sente o quê? Totalmente frágil, totalmente indefeso, sem condições nenhuma de prosseguir. Qual é a medida que ele toma, vai? Eu vou fugir daqui. Eu não vou ficar num lugar, né, filho, que alguém vai me matar, eu vou preservar a minha vida. Deixa para trás esse povo aí, o povo não quer mais nada com Deus mesmo, romperam com Deus, ninguém quer fazer mais nada que Deus manda fazer. Lembrando que nós estamos falando de uma época em que o rei era Acabe. Às vezes a gente lê 1 Reis, pessoal, e não entende bem os contextos daqui. Por quê? A gente precisa entender a historicidade desse texto. Naquela época, Israel estava dividida. Tinha Israel do sul e Israel do norte. Por isso que às vezes você vai ler e vai ver dois reis simultaneamente. Por quê? Um era o rei de Israel e o outro era o rei de Judá. E aqui, Acabe governava Israel, que não seguia mais os princípios do Senhor. Deu para entender? Ok? E aí, Elias, então, ele estava nesse contexto histórico, de um reino dividido, de um reino onde Acabe fazia coisas que desagradava ao Senhor. Tinha, meu irmão Marcos, altar para Baal em Israel. Isso não é simples. Imagina você na sua casa criar altares diferentes que não seja para o Deus vivo, o Deus do exército de Israel, o Deus que colocou o filho dele aqui na cruz para ser sacrificado por nós, e nós temos vida plena, vida em abundância até hoje. Quantas e quantas vezes, uma lição prática para nós criamos altares dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas expectativas, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e não adoramos aquele que nós temos que adorar, que é o Deus vivo. Nós, às vezes, criamos os nossos próprios deuses, nós somos os nossos próprios deuses. Quando, na verdade, nós temos que voltar os nossos olhos, a nossa redenção, o nosso derramar para o Deus vivo, que é Ele quem é o gestor de tudo aquilo que nós permitimos que Ele venha a gerir. E é nesse momento, então, o que Elias faz? Eu saio de campo. Não quero mais, né, confiar em nada, eu vou sair porque eu estou com medo. Essa mulher vai me matar, essa louca envanecida aí, né, vai me matar. E ele foge, ele vai para a caverna. Só que aí vocês vão perceber o seguinte: embora Elias tenha se escondido numa caverna, porque ele estava cansado, com medo, tudo aquilo que nos aflige no dia a dia, quando a gente olha para trás, ele já tinha vencido grandes batalhas, guerra. Grandes batalhas.
E aí você se pergunta, como é que um homem desse se sente fraco? Como é que um homem desse se sente vencido? Um homem estival forte do Senhor, que tinha, sabia a identidade dele perante o Senhor, mas chega um momento da vida dele que ele se sente fraco, sem ter o que fazer, amados. Você não para se perguntar, quando você está lendo a Bíblia, como isso acontecia com essa pessoa? Como que Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez o que fez? Como? Por quê? Porque todos nós temos processos que precisamos passar. Para Elias, o que vocês perceberam? Para ele, já tinha chegado o quê? O fim da missão dele na Terra. Porque ele falou, Deus, eu não tenho mais valor que os meus antepassados. Para mim acabou. Chega, basta, tira a minha vida. Acabou. Eu não tenho mais o que fazer. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, coloca aí, filho, por favor, 1 Reis de novo, 19, no versículo, eu acho que é o 9, que é o 9. 19, 9, né? Procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse, que fazes aqui, Elias? O que o senhor está fazendo aqui? O senhor está acusando Elias de ser um covarde? De fugir da responsabilidade que ele tem? Ou será que o Senhor está sendo misericordioso com ele e dando a oportunidade de ouvi-lo, entender qual é a dor dele? O que vocês acham? Primeira opção? Não. Segunda opção. O Senhor está dando para ele a oportunidade. O Senhor está querendo ouvi-lo. Então entenda, a misericórdia do Senhor, ela não nos julga na nossa fraqueza. A misericórdia do Senhor, ela não nos julga quando nós estamos ali quase ou tirando o nosso time de campo. A misericórdia do Senhor, nesses momentos de fraqueza, quando você realmente está disposto a falar com Ele, ela nos alcança para que nós sejamos ouvidos por Ele. Para que aí sim Ele possa nos fortalecer diante da nossa dor, no meio daquela adversidade e dar para a gente um sentido para continuar. Que foi o que ele fez com Elias depois. No final do texto, o que ele está dizendo? Agora você sai daí, querido. Agora você sai daí, retoma teu caminho, vai lá nomear um monte de gente, depois de você terminar a missão, aí você vai descansar com os teus antepassados. Vocês entenderam isso? Por mais que eu ache, meus irmãos, que a minha missão acabou, não sou eu que determino o fim da missão. Quem determina o fim da missão é Deus. Então, por mais que eu olhe para hoje, para essas circunstâncias, entenda que eu não sou capaz de superar, de passar por aquilo, que era o que estava acontecendo com ele. Ele não entendia, Paulo, que ele era capaz de superar uma ameaça de morte. Se ele ficasse ali, ele ia o quê? Morrer. Então ele foge. Tu vai encarar, alguém falou para você, você vai morrer. Até amanhã não vai amanhecer o dia se você não estiver morto. O que você faz, mano? Vou ficar aqui, bravão, vem cá, morte, eu estou te esperando. Vai fazer isso, Vitor? É ruim, né? Elias também falou, é ruim, meu irmão. Vou embora. Vou embora. E aí ele foi. Só que aí a misericórdia do Senhor foi atrás dele. E o alcançou. Ele falou para ele assim, querido, não é isso. Você não deve temer a morte porque eu sou o Deus vivo. Eu sou o rei da vida. Então ninguém tira a tua vida se não houver a minha permissão. Lembram da história de Jó? Satanás falou assim para Deus. Ele lá, só é fiel a você, né, Guerra? Porque ele tem tudão. É abastado, ricão. Família grande, cheio de boi, cheio de vaca, cheio de ovelha. É o cara da agricultura. Por isso que ele te ama tanto. Por isso que ele não te larga. Deixa eu tirar umas coisinhas dele para tu ver se ele vai continuar fiel. O que Deus fez? Fez assim para ele, Maria. Vai lá então. Pode tirar tudo, exceto tocar nele. Só não toca nele. E aí foi tirando. Tira uma coisa, tira outra, tira uma coisa, tira outra. E no final das contas, Jó tem um diálogo faz com Deus, né, uma briga com Deus grande.
E no final de tudo, o que o Senhor fez para ele? Duplicou tudo aquilo que ele tinha. Deu tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido. Coisas materiais, né? Não coisas, não os filhos. Né? Os filhos não foram dobrados, porque não faz sentido, né? Porque os filhos são um só, então eles estão ligados à eternidade. Mas as coisas materiais, todas foram dobradas. Meus irmãos, não adianta fugir. Se Deus tem um propósito para a tua vida, se você tem uma missão a ser cumprida diante do reino, a tua fuga é em vão. Não tem por que fugir. O que nós precisamos entender é que, assim como Elias, quando chegou esse momento, ele falou: Senhor, eu não tenho mais valor nenhum. Eu não tenho mais valor que os meus antepassados. O povo não quer mais saber de você, romperam aliança, estão fazendo altar para Baal. O povo não quer mais saber de você, estão me ameaçando de morte ainda. Então, olha só, faz o seguinte: tira a minha vida. E aí, diante disso, eu acho que vocês estão entendendo onde eu estou chegando, né? Diante de um contexto tão ruim na vida daquela pessoa, de Elias, que fala assim: eu quero morrer, eu estou me rasgando, tira a minha vida, eu não quero mais viver, eu não sirvo mais para nada, acaba comigo. A misericórdia do Senhor fala com ele: ei, ainda não é teu tempo. Ainda não é o teu tempo de descansar nos teus antepassados. Temos mais coisas para você. E aí, então, quando o Senhor pergunta, o Senhor ouve a dor de Elias com tamanha atenção, que, a partir daquele momento, ele responde de uma forma muito sincera. Mas eu também tenho que falar com o Senhor de uma forma muito sincera. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente quer falar com Deus, mas não fala com sinceridade. Elias foi sincero? Foi ou não foi sincero? Foi. Ele foi muito sincero, Paulo. Ele falou: olha só, Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. Tudo que eu estou fazendo está sendo absolutamente inútil, não está valendo a pena. Quem de nós, no dia a dia, fica nessa luta de que está andando e não está valendo a pena, está só secando o gelo? Amém ou só eu? Amém. Quantas vezes é, Felipe? A gente está secando o gelo, né? Ou, como a gente diz, não sei se aqui em Portugal tem esse ditado, dando soco em ponta de faca. Né? Você se fere o tempo todo e nada muda, e nada muda, e nada muda. Elias, ele está lá fazendo tudo que ele tem que fazer e nada muda. O povo não se rende, o povo não se converte, o povo não se entrega ao Senhor, o povo está adorando outro Deus. E ele não consegue mais romper aquilo. Ele, como humano, como um olhar de ser humano, e ele pede: tira a minha vida. É nesse momento íntimo que a gente mostra a nossa verdadeira fé e adoração a Deus. É quando nós entregamos para Ele as nossas fraquezas. É quando nós saímos do nosso eu, renunciamos do nosso eu, nos colocamos diante do Senhor e falamos assim: Senhor, eu não suporto mais. Eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não tenho mais condições de seguir. Jesus, ele fala o que para a gente? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha a mim você que está sobrecarregado e cansado, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, quando você estiver cansado, quando você estiver absolutamente desesperado por não seguir mais na tua vida, por não caminhar mais diante do propósito que eu tenho para a tua vida, fala com ele: Senhor, eis-me aqui, eu te entrego toda a minha dificuldade, todo o meu dissabor, toda a minha raiva, toda a minha angústia, toda a minha depressão, tudo aquilo que está realmente me afetando e me colocando medo. Porque é o medo que atingiu Elias, que nos atinge e nos impede de seguirmos. É o medo. Às vezes é o medo do novo. Às vezes é o medo que a gente acha que as pessoas vão dizer. Quantos e quantos de nós, em alguma oportunidade, temos a chance de falar sobre a misericórdia de Deus e a graça de Jesus sobre as pessoas, e nós temos medo do que a pessoa do lado vai achar.
se eu falar de Jesus? Eu tenho que ter medo, Rosana, do que alguém vai achar? Eu tenho que ter temor a Deus de não fazer o que Ele manda eu fazer, e não medo do que uma pessoa, né, que é tão mortal quanto eu vai achar de eu estar levando uma palavra do Senhor para alguém. Não tem que temer de ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho que me temer de correr sangue nas minhas mãos por não ministrar a palavra do Senhor, que é o que Ele me chama a fazer. Amém? Amém, Juliette? Andréia? Amém? E aí tem mais, né? Elias demonstrou a fraqueza, se rendeu, falou: Senhor, eu estou fraco, não consigo, quero morrer, eu não quero mais seguir daqui em diante. Aí vem Deus, com o seu amor infinito, absoluto, soberano, e fala assim com Elias: querido, eu estou no controle disso. Ninguém vai te tocar se eu não permitir. Por isso eu citei Jó. Ninguém vai te tocar se eu não permitir. Eu sou aquele que dou a vida e eu sou aquele que tiro a vida. Enquanto você estiver aí, vai combater o bom combate. Para depois você falar: combati o bom combate, agora, né, chegou a minha hora de ir para a eternidade, ser recolhido pelo Senhor. E a pergunta que eu faço no momento de reflexão para nós, meus irmãos, para vocês também aí, pode tirar, filho, bota aí de novo para mim, o pessoal do online, por favor. A pergunta que eu faço é: nós estamos, de fato, combatendo o bom combate? Como é que nós estamos nos portando lá fora com os nossos testemunhos? O que nós estamos sendo diante da graça do Senhor, que colocou o seu Filho aqui na cruz para o sangue dele ser derramado por nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui livres da condenação do pecado e viver sob a sua graça? O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo conflito ou nós estamos sendo paz? Nós estamos sendo bênção ou sendo maldição? Nós estamos sendo amor ou sendo ódio? Nós estamos sendo compreensão ou julgamento? O que nós estamos sendo na vida das pessoas? Nós estamos exercendo o perdão que o Senhor nos manda exercer? Ou nós estamos repetindo aquela frase do mundo que eu ministrei semana passada: quem perdoa é Deus. O Deus que habita em nós, ele fala que nós temos que ser também perdoadores. Deus está em nós, assim como ele estava ali com Elias. Ele estava com Elias. E ele falou com Elias. Elias queria respostas. O Senhor, então, deu para ele resposta: meu filho, você tem uma missão para seguir. Você tem coisas ainda a fazer. E aí, Deus, então, coloca Elias de novo numa direção. Vamos lá, filho. Continua aí para mim o compartilhamento agora. 19, vai no versículo 15, por favor. Só para a gente retomar aqui algumas partes do texto. Depois do Senhor encontrar Elias, não é isso? O Senhor encontrou Elias. Elias, o que faz aqui? Aí Elias falou com ele, sinceramente, colocou o coração dele e falou: Senhor, estou com medo, está acontecendo isso, a galera não quer mais te seguir, o povo está fazendo altar para outros deuses, eu não aguento mais, eu não tenho mais valor dos meus antepassados, quero morrer e tirar minha vida. Depois de ouvir essa confissão verdadeira de Elias, aí o Senhor fala para ele: tá bom, Elias, mas agora vamos lá, vamos voltar para a vida. Está na hora de sair da caverna. Saia da caverna, porque Deus tem mais para você. É isso que nós estamos falando hoje. Saia da caverna, porque Deus tem mais para você. Às vezes você fica lá no seu quarto, na sua sala, vendo televisão. Meus irmãos, vamos sair da caverna, porque Deus tem mais para nós. Não fique no seu quarto, não fique na sua casa, não fique maturando as coisas ruins que têm acometido a sua vida. Substitua os seus pensamentos por coisas boas, pela esperança, que é ela que o Senhor nos dá, para nós levantarmos todas as manhãs e continuarmos e seguirmos e sermos vitoriosos todos os dias. Saia da caverna. Não fica na caverna. Você tem que sair da escuridão. Você tem que sair da escuridão e ir para a luz, porque é na luz que a gente tem vida.
não é da escuridão. A escuridão só nos leva cada vez mais para as trevas, para a morte. Por que Elias foi para a caverna? Quem lembra? Isso, Vânia, porque ele queria morrer, porque ele tinha medo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você às vezes abre o seu quarto e fica lá enfiado no escuro, pensando coisas que não tem que pensar, porque você acaba tendo o quê? Medo. Medo. Amém? E aí eu preciso da sua ajuda, Edivaldo, nesse momento. Entendeu? Olhem para a cruz. Só olhem para a cruz. Só olhem para a cruz. Só olhem para a cruz porque é o Senhor. Né? Apaga essa luz aí para mim, por favor, Edivaldo. Você que é alto, irmão. Olhem para a cruz, só olhem para a cruz, só olhem para a cruz. Né? É ela, na verdade, que nos dá a possibilidade de vivermos. É ela que nos dá a possibilidade de vivermos. Foi esse sacrifício que o Senhor Jesus fez ali. Ele nos substituiu ali. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Foi pelo sacrifício dele. E Elias está apontando de uma forma bem direta para o sacrifício na cruz. Porque o Senhor nos libertou da escuridão. Então, se o Senhor nos libertou da escuridão, e quando Deus fala para Elias, saia da caverna, o que Deus está querendo fazer ali? O que Deus está fazendo ali? Libertando ele da escuridão, libertando ele das trevas, como nós fomos libertos pelo sacrifício salvífico do Senhor Jesus na cruz. Amém? Qual é a aplicação prática, meus irmãos, que eu trago para vocês para a gente concluir isso hoje? Como viver tudo isso quando o mundo parece estar desabando sobre nós? Que foi o que aconteceu com Elias, Marcos. O mundo estava desabando na cabeça dele. Tudo estava desabando. Ele não sabia mais o que fazer. A única coisa que nós temos que fazer é, com sinceridade, falar com o Senhor. É falar com o Senhor com absoluta e extrema sinceridade, para que Ele possa agir em nossas vidas, assim como Ele agiu com Elias. Quando você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Quando você estiver sentindo medo no meio do caos, fale com o Senhor. Quando você achar que o Senhor não tem planos mais para você, Ele continua tendo missões para você, te tirando da caverna, para que você possa fazer coisas novas. Ainda não acabou. Quem define quando acabou é Deus, não sou eu. Não é o nosso pensamento, não é a nossa perspectiva, não é a nossa expectativa. Quem define, Dilene, quando acaba é o Senhor. Pode ter certeza que quando acabar, Ele vai tirar o nosso sopro de vida. Assim como Ele deu, Ele tira. Mas quando terminar. Se você acorda todos os dias de manhã e respira, é porque ainda não acabou. Então saia da caverna. Pare de ficar lá remoendo coisas que vão te deixar na escuridão, nas trevas. Saia de lá. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem declaração ruim, não tem diagnóstico, não tem nada que possa te manter na caverna quando você se rende ao poder do Senhor e sai de lá da caverna para viver a luz. Mas você precisa decidir sair da caverna. É uma decisão. O Senhor, Ele fala, sai e vai. Mas você pode decidir ficar. E aí, quando você decide ficar, é por sua conta e risco. Porque você está agindo em desobediência. Porque quando você é obediente, tudo vai caminhar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão de acordo com o seu propósito. Amém? Deu para entender? E aí você, quando tiver essa sensação, para terminar, quando você tiver esse complô contra você, quando a sua mente estiver te colocando para baixo, você fala, sai de perto, Satanás. Sai de perto de mim. Senhor, restaura minha mente na tua presença para que eu possa fluir em espírito e continuar seguindo de acordo com o teu propósito.
Tira da tua mente esses pensamentos. Tira da tua mente esses pensamentos. Esses pensamentos botam a gente para baixo. Não é só com vocês, não. É com qualquer ser humano da face da terra. Até os grandes apóstolos do Senhor tinham esses pensamentos. Tomé, só acredito vendo. Hã? Amém? Pedro, pegou uma espada para ferir a orelha de mal quando o Senhor estava sendo entregue, traído por Judas. Judas foi chamado de amigo. Amém? Vocês estão entendendo? Saiam da caverna. Deus tem muita coisa para a gente ainda. Não se acomode nesse lugar que você não tem que estar. A caverna não é um lugar de estada. A caverna não é um fim. Ela pode ser até um momento em que você precisa estar, mas não um lugar onde você deve permanecer. Assim como o deserto. É um lugar onde a gente passa, mas não é um lugar onde nós deixamos a nossa estada. Nós não permanecemos lá, nós passamos por lá, como Jesus também passou. E ai de nós que não resistimos às tentações, porque aquele que resiste até o fim é que vai ser salvo. Aquele que resiste às perseguições até o fim é que vai ser salvo. Aquele que segue as ordenanças do Senhor é que vai ser salvo. Então não deixa para lá o propósito do Senhor na tua vida, não desiste. Não olha para aquilo que é as trevas. Olha para o que nos dá esperança. Olha para a luz. É a luz que nos mantém firme. É lá. Você não está só, Deus está contigo. Você precisa da presença do Senhor. E como é que nós temos a presença do Senhor? Vivendo a história que Ele tem para nós vivermos. Não é a nossa história, é a história dele.